Boa noite a todos, Anderson, Leonardo e Maria, por enquanto. Boa noite, professor. Boa noite. Pessoal, eu havia falado para vocês na aula passada que eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco do seu DMP, de tal forma que a gente pode ir ajudando. Nós estamos na quarta aula, embora esteja longe, a gente precisa ir dando andamento para que a gente possa terminar tudo na 10ª aula, ok? Então, a ideia, dentro do espírito dataset de compartilhamento, é que a gente compartilhe as nossas ideias, as nossas dúvidas com o grupo aí, que eu chamo de comunidade de aprendizagem, para que um possa ajudar o outro aí, ok? Então, hoje, essa aula, a gente vai trabalhar controle de qualidade e garantia de qualidade. O que significa isso? Significa tanto na entrada, como durante e depois, nós precisamos garantir que os dados estejam corretos, ok? Bom, então nós vamos trabalhar tipos de erros, práticas, tudo em função dessa garantia e controle de dados. Nós vamos discutir o que significa isso e vamos ter a oportunidade de hoje de fazer uma parte prática também dessa aula. Além de compartilhar o DMP, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar um pouquinho essa entrada de dados, ok? Então, pessoal, algumas definições. A primeira delas, qual a diferença entre garantia de qualidade e controle de qualidade? Quando a gente está falando em garantia, a gente está falando algo proativo. Você estabelece regras e padrões para atingir uma qualidade almejada. Quando eu falo de controle de qualidade, já é alguma coisa reativa. Será que atingiu os padrões de qualidade desejados? Então, você vai inspecionar e comparar produto ou serviço em relação ao que você definiu anteriormente. Logo a seguir, a gente vai falar também sobre contaminação de dados, o que afeta os dados e tipos de erros que existem. Então, nós estamos falando antes da coleta, durante e após a coleta. Isso permite que a gente volte um pouquinho a mais em relação às aulas anteriores, mostrando que o objetivo desse curso é sair do zero. Embora, se você tem um dataset já pronto, você vai também ter a possibilidade de submetê-los. Ok? Então, como eu havia falado para vocês, eu gostaria de que vocês compartilhassem um pouquinho o seu DMP para que eu possa ajudar. Nossa, o carnaval é só semana que vem, o pessoal já começou hoje. Então, pessoal, eu gostaria de saber se alguém não poderia compartilhar
os dados aí usando essa ferramenta aí. Ou discutir um pouquinho o seu projeto, de tal forma que a gente pode ajudar e atingir o objetivo proposto, que é o DMP até a 10ª aula. Oi, professor, Algum boa noite. voluntário? Oi, professor, boa noite, é a Maria. Oi, Maria. A gente começou a fazer, a gente está fazendo em mais de uma pessoa, a gente começou a fazer, para compartilhar a tela? Como que é para fazer? Então, eu queria que você compartilhasse o DMT. O Como que eu faço DMT. isso? Falou para mim? Bom, opa, eu vou só parar a minha apresentação, mas se você olhar do lado dos 3 pontinhos que tem aí na tela, uma barra embaixo, tem um apresentar, tá? Deixa eu só parar a minha, porque você Tá não bom. consegue. É que eu pensei que era para compartilhar o DMP pelo link que tem aqui escrito compartilhar. Não, aquele lá é só para que a gente possa ter acesso. Hoje é um compartilhamento que a gente vai fazer por aqui, tá bom? Então, eu já recebi aí uns convites de compartilhamento, de tal forma que fica mais fácil para que eu dê um feedback, tá? Mas vocês ficam à vontade, aí se achar que deve compartilhar ou não. Tá bom, a gente coloca como co-participante, eu acho que tem como leitor. Aqui a gente só escreveu o resumo do projeto, Ok. com o objetivo geral, a gente não entrou nos objetivos específicos. Agora há pouco. Aqui a gente não colocou nenhuma URL, aí eu fiquei na dúvida aqui do órgão financiador, a gente colocou universidade, mas é isso mesmo? Então, vocês vão ter algum recurso ou não? Não, o recurso somos nós mesmos, a gente não vai, a princípio, pegar nenhum recurso externo, nem de dinheiro, nem de pessoas. Ah, que pena. Um pouquinho de dinheiro é bom, não é? Não, dinheiro é bom, mas é que, como a gente não está, assim, né, não tem um projeto, né, a gente está discutindo isso ainda, não está tão estruturado para poder pedir algum apoio de alguma secretaria, alguma coisa, que a ideia é essa, mas aqui, Então, hoje, agora, não tem. mas você está vinculada a 9 de julho? Sim, Ah, eu não sei pelo seguinte, quando você coloca o nome da universidade, você fica vinculado a algumas critérios, regras, etc, tal, né? Então, se por acaso não tiver e ele exigir ali, você coloca seu nome, alguma coisa. Eu acho que ele não vai achar ruim, não. tá bom. Aí, aqui na mas ele não está deixando eu apagar. Estranho, né? Então, escreve o seu nome aí. Olha aqui, vamos ver se ele aceitou. Ele continua. Não, agora ele aceitou. Aceitou? Legal. Aceitou. Aqui na outra tela parecia que estava continuar. Estava com bug, né? Aí aqui, nesse número barra URL de concessão, eu colocaria o quê? Então, esse aí, normalmente, quando você recebe um fundo, um recurso, todo esse projeto tem um número. Seria esse número aí de, de concessão do recurso que você obteve. Mas no caso aí, você não tem nenhum recurso, né? Não, não, a princípio não tem nenhum recurso. Então aí, você falou que tem mais de uma pessoa, então esses Isso. contribuintes teriam Teve mais de um.
Professor, tem uma pessoa que levantou a mão, acho que é a Laila. Opa. Nossa, não Oi. estou vendo a mãozinha aqui. No caso dessa URL, é para colocar o DOI, se tiver? Não. Isso aí só refere-se ao financiamento, Ah, ok. Obrigada. tá? Então, vamos lá. Aqui a gente está fazendo ainda. A gente a gente vai parar nesse final de semana para poder consolidar tudo e discutir. Mas a ideia é pegar os dados. Aí eu fiquei na dúvida, porque aqui é o que e aqui é como, mas é muito parecido, eu achei. Tudo bem que aqui são os dados, mas aqui é como, mas meio que acaba se misturando, porque a gente vai coletar 50 amostras. E ali em A cima, o gente que vai está escrito? o que você vai coletar de dados ou vai criar. Então, aqui é mais genérico, tá? Aqui embaixo é como ela vai ser coletada. Ali é o que significa aqueles dados, etc. E aqui é mais como que você vai coletar esses dados aí. Tá? Então, em linhas gerais, para que você está coletando esses dados? Para a gente avaliar o quanto que o bosque está sendo bom ou ruim, né? O quanto que ele influencia na temperatura daquele local que ele está inserido ao longo do tempo. Então, significa que a parte de cima você vai explicar para que, quer dizer, o que você vai fazer, coletar dados em relativos sei lá, temperatura, não sei o que lá mais, para X, Y, Z. Então, é uma coisa bem genérica. Aqui, olha do lado, ali direito, ele fala assim, para dar uma descrição dos dados, incluindo se existe algum dados, ou você vai pegar algum fontes secundárias, tá? Aqui ele dá uma visão geral do formato que você vai coletar, isso tudo lá em cima, tá? Aí aqui embaixo, eu acho que você está no caminho certo aí, como ele vai coletado, tem algum um instrumento que você vai coletar, ou você vai só jogar no computador direto, etc. É Tá o que você bom. está fazendo aí, tá bom? A gente não conseguiu evoluir muito porque a gente vai sentar no final de semana para discutir, para poder colocar e usando essas perguntas norteadoras aqui, mas a gente já começou a preencher já. Então, o que eu tenho tentado falar para vocês, esse grupo é grande, né? Isso significa que enquanto mais cedo vocês fizerem, mais cedo eu vou dando um feedback, né? Agora, não quer dizer que depois que vocês entregarem, e se entregar só no último dia, eu não vou dar um feedback. Eu vou dar sim. Mas, se você quiser adiantar esse processo, né? Porque imagine chegar aos 25 no último dia. Aí eu vou ter que ter um tempo para analisar, ok? Então, aqueles que têm realmente interesse em publicar, se vocês conseguirem ir trabalhando aí e tirando dúvidas, aí vocês vão conseguir fazer isso mais rápido, tá bom? Que mais? Pessoal, mesmo se você não começou, entra lá no Sassa 7, pergunta o que é cada um dos itens, e assim a gente vai conseguindo ajudar aí. Professor, boa noite, tudo bem? Oi, Carlos. Eu tenho só uma dúvida. Como eu tinha comentado no início, na primeira aula, né?
Como eu não faço parte, como os demais alunos aqui presentes, que são mestrados, doutorados, enfim, eu venho da área mesmo de tecnologia, trabalho numa empresa de tecnologia, a ideia mesmo é ver como que funciona na parte acadêmica essas publicações dos arquivos, né, perdão, a publicação dessas informações. O que eu imaginei estar fazendo nessa parte da DMP? A coleta de dados públicos, tá? Do Portal da Transparência da Segurança, da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, especificamente dados de feminicídio, né? Fazendo uma coleta de dados históricos que eles disponibilizam no portal, no próprio portal, e fazer um estudo. Ele já tem tudo essas informações bem estruturadas, né? Então, eu já tenho todo o metadado definido, layout dos arquivos já definidos. Então, a ideia minha, né, é fazer mesmo um estudo apontando quais são os bairros que tem um maior índice de feminicídio, qual foi o período que teve esse pico como de conhecimento. Aí, infelizmente, a gente viu que decorrente aí as pessoas dentro de casa, aumentou esse índice de feminicídio, e fazer um estudo um pouco mais detalhado referente a isso. Então, assim, por questões acadêmicas, acredito que ele não vai abranger como os demais colegas aqui, mas para o meu lado profissional e até mesmo por conhecimento, acredito que vai agregar bastante para mim, tá? Então, Carlos, deixa eu só passar algumas ideias para você. Então, como você vai pegar dados secundários, que a gente chama, como não é você que coletou, então, teoricamente, você teria que pedir autorização se você fosse publicar. Se você não for publicar, não tem problema nenhum, tá? Então, eu acho que a ideia é interessante, já que você está aqui, desenvolve todo o processo, e se amanhã você quiser fazer uma coleta independente e tal, você já sabe o caminho que você vai fazer. Agora, uma publicação de dataset, ela não faz análise em cima dos dados. Ela simplesmente pega os dados, coloca num formato e manda publicar. O objetivo que está por trás de toda essa ideia é você fornecer subsídios para que outros possam desenvolver outros trabalhos. Ok? Perfeito. Então, tranquilo. Eu acho que, de repente, amanhã você começa a desenvolver outras coisas e, de repente, você publica isso. Agora, se você pegar os dados de outro, você precisaria de autorização. Claro, o que eu vejo? Algumas pessoas pegam dados de outro lugar, pedem autorização, fazem uma operação em cima daqueles dados, né? Ou agrupam, ou faz alguma operação, e aí coloca de novo nos dados. De tal forma que a pessoa que for pegar esses dados já tem alguma coisa processada, mas não tem discussão em cima do dataset, tá? Só os dados e a descrição dos dados. Tá certo. Só uma dúvida, professor, referente a essa questão de dados públicos da própria, claro, não é a questão aqui, né, como o senhor já disse anteriormente, mas nesse tipo de situação, que eu tenho dados que já são públicos, deveria ter essa pré-autorização do órgão responsável? Sim, isso porque essa disponibilização que eles colocam é como qualquer coisa que tem na internet. O fato de estar lá não significa que é público. Porque a partir do momento que você pegou esses dados e publicou num dataset, ele passa a ser de sua autoria, tá? Então, na verdade, você não vai publicar exatamente igual.
De repente, você vai fazer uma operação, um agrupamento específico, etc., de tal forma que outra pessoa possa adiantar o processo, sim. Mas precisa, sim, tá? Então, que a gente chama isso de dados secundários. Os dados primários que você coleta, secundários que você pega de alguém que coletou, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Bom, então vamos lá. Então, o que a gente quer é que vocês aprendam duas coisas hoje. A primeira é a garantia de qualidade, ou seja, são regras, padrões. E depois que vocês façam esse controle de qualidade para que ele possa atingir esse padrão esperado. Agora, a gente precisa garantir isso em todas as etapas do ciclo de vida de dados. Então, se vocês observarem esse desenho aí, opa, não estou compartilhando. Então, se vocês observarem esse desenho, um cara escrevendo, isso significa que a gente precisa ter uma garantia que isso não vai se perder, que todo mundo vai entender o que o cara está fazendo. Então, talvez isso não seja a melhor forma aí de você coletar os dados. Então, o ciclo, a gente já fez o planejamento, mostrou uma forma de coleta de dados, a gente até discutiu na aula passada alguns problemas com aquele programinha do Excel que eles estavam coletando. Hoje, a gente vai discutir como garantir essa qualidade e verificar, ou seja, controlar essa qualidade. Então, hoje a gente vai fazer um exercício também com o Excel para ver qual é a melhor forma de a gente montar um Excel para coleta de dados. Isso não impede que alguém possa usar um banco de dados, por exemplo, o Access ou algum outro MySQL, alguma coisa, de tal forma que ele consiga ter um maior controle. Controle significa que durante a entrada de dados eu vou tentar evitar digitações erradas, ok? Então, aqui, quando a gente fala de contaminação, é alguma forma de que os dados que vão sendo digitados vão sendo contaminados, ou seja, eles vão mudar os dados, alguma coisa vai acontecer de tal forma que os dados não estejam corretos. E o outro seria tipos de erro. Tá? Então, a gente chama de erro de comissão ou de omissão. Tá? Quando a gente fala omissão, significa que você deixou de colocar alguns dados
importantes para que a pessoa que for utilizar os dados possa fazer análise de uma forma correta. Ok? Mesmo que a gente tenha problemas durante a coleta, a gente tem que descrever todo esse processo. Olha, comecei a fazer, choveu, então esse dia foi prejudicado. Então isso justifica que talvez um dia tenha um número menor de dados que o outro. Ok? Quando a gente fala erro de comissão, são dados errados que são incluídos. Por exemplo, às vezes o pessoal usa um instrumento para medir, aí o instrumento está com problema, ou digitam errado. Por exemplo, pessoal, a gente desenvolveu, o professor Beto e eu já comentei que você, um projeto internacional, e a gente tinha que coletar dados através do software que chama SurveyMonkey, é um de questionário pago. Porém, na África, a gente teve muito problema de pessoas que não tinham acesso à internet. Então, a gente teve que imprimir, só que depois da impressão, tinha que ter a digitação. O que significa isso? Potenciais erros no processo. Então, se vocês puderem, a melhor opção é pela internet mesmo, porque aí vocês evitam de erros de digitação. O SurveyMonkey, ele tem uma versão gratuita, porém é limitada. Agora, nós temos aí o Google Forms, que é um sistema gratuito, onde vocês podem desenvolver coletas sem gastar nada. Então, a minha sugestão é que usem o Google Forms. Se você tiver um patrocínio, então, se for uma base que já existe, sim, é fundamental, Maria. Por quê? A partir do momento que as pessoas vão fazer uma análise dos dados, elas podem chegar a valores diferentes de outras pesquisas. Então, ela tem que comparar como que foram coletadas as duas pesquisas em comparação para poder justificar as diferenças. Então, todo tipo de informação, você tem que imaginar, Maria, que as pessoas não vão ter oportunidade de conversar com você. Então, tudo que for importante deve estar no DMP. Então, o DMP é o seu substituto para quem faz a análise dos dados. Ok? Então, quando a gente fala controle de dados e garantia de qualidade, a gente está tentando minimizar os erros. Ou seja, antes de começar e durante, que envolve monitoramento e manutenção de qualidade dos dados. E quando a gente fala depois que a gente coletou tudo, nós vamos tentar publicar em um servidor de dados e que ele garante a qualidade, a acessibilidade desses dados por um longo período de dados. Eu gostaria, num momento aí na aula de hoje, de a gente tentar entrar em algum servidor de dataset para a gente tentar ver o que ele precisa para que a gente possa submeter ou publicar.
Eu não sei se alguém aqui já conseguiu olhar algum servidor de dataset. Alguém conseguiu? Ok. Vamos ver se a gente dá uma olhada ainda hoje, tá bom? Então, antes da coleta, a gente precisa definir formatos, padrões, código, abreviações, unidades de medida a serem utilizados, o metadado, que é a descrição dos dados. Por exemplo, Maria, qual que é o formato dos dados que você vai coletar? Existe alguma abreviação? Qual a unidade de medida que você vai usar? Você pode me responder? A gente vai usar a medida da temperatura, os dados. Com quantas casas decimais? Ixi, eu acho que tem 4. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Eu acho que tem 4, professora, eu não tenho certeza. E a temperatura é em Vai ser em Celsius. graus Celsius. Ok. A coleta vai ser um instrumento de medida, um Vai termômetro digital, alguma coisa? vai ser usando, na verdade, 2 instrumentos, né? Que um vai ser a questão da pegar os dados pelo satélite, e o outro vai ser utilizando um instrumento mesmo de termomedição. E você tem a descrição do instrumento, tudo bonitinho? Então, esse instrumento, a gente está adquirindo ele ainda, mas sim, a gente vai ter a descrição dele, porque eu sei que alguns instrumentos eles precisam ser parametrizados, não é parametrizado que fala, mas é Configurados. calibrado, configurado, né, para poder fazer as medições. Aí eu acho que isso a gente vai ter que mensurar também cada vez que a gente calibrar, ou se ele não foi calibrado. Acho que isso é E importante. aí, como que você vai passar o computador depois? Vão ser em formato de tabela. Ele tem uma ligação via USB com o computador? Não, esse modelo que a gente viu é modelo simples mesmo de um ser humano ter que digitar. Ah, Não então vocês vão ter que colocar, vão digitar. Você vai digitar num papel, ou no computador, ou no Excel. celular? No Excel. Legal. Então, é só uma pessoa que faz, que vai coletar? No máximo 2 pessoas. Ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo. Eu quis dizer assim, vai ser uma pessoa que coleta. A gente pode deixar uma pessoa marca e a outra confere, sabe? Faz um confere dessa medição, já que é um ser humano que está anotando, né? A gente pode acabar colocando esse para ter uma segurança nos dados. Então, são essas 2 ao mesmo tempo, não tem outro grupo de 2 que vai coletar depois? Não. Então, acho que todo esse processo a gente precisa deixar bem claro como que foi feito, né? Por exemplo, o horário de coleta você vai guardar? Sim. O horário de coleta, a latitude e a longitude, né? Para poder saber exatamente quais foram os pontos coletados, horário, dia. Agora, vocês vão ter um GPS para ver a latitude, longitude? É verdade. Vai precisar do GPS, porque como a gente vai pegar pelo satélite, o satélite vai dar exatamente latitude e longitude. Mas aí, se a gente não tiver isso no GPS, a gente não vai conseguir as mesmas coordenadas. Vocês vão coletar isso no site antes de ir lá? A gente vai coletar esses pontos, a gente vai escolher esses pontos aleatórios. E depois vocês vão em loco? Isso, exatamente. Depois a gente vai em loco fazer as medições. Então, realmente precisa... Acho que o celular deve ter alguma coisa aí que
Tem, o celular tem bússola, dá para usar também, mas aí se a gente for usar o celular, a gente precisa especificar qual era o modelo, qual foi o aplicativo, tudo isso, né? Tá. Então, no DMP, vocês vão precisar colocar a responsabilidade, de quem é a responsabilidade de coleta desses dados. Se alguém achar ruim, ou quiser perguntar alguma coisa, aí é com você e com a outra pessoa que vai te ajudar. É isso? Sim. Ou a responsabilidade é só sua? Não, aí vão ser das duas pessoas que vão coletar. Tá. Que aí a Então, gente confere. então, quanto mais conferências, essas coisas, definições, descrições, confere mais credibilidade aos seus dados, ok? Uhum. Então, se você definir direitinho, olha, se não conseguir, nós vamos anotar alguma coisa aqui, um código que não deu certo. E, eventualmente, a gente vai informar que não foi possível porque tinha alguma coisa acontecendo naquele lugar e a gente teve que passar para outro dia. Então, precisa deixar bem claro as condições que ocorreram durante esse processo coleta. Tá bom? Precisa, tipo, fazer um diário de bordo de toda essa parte de coleta para falar, era no dia tal, no tal hora, mas não deu certo, ou deu certo. Documentar. Na verdade, a gente no DMP, a gente não faz no dia a dia, mas o que a gente faz é descreve como que foi feita a coleta, não os problemas que tiveram, né? O que a gente pode falar é que o procedimento para a coleta foi A, B e C, e os resultados foram esses. Isso porque, lembrando que o DMP não tem os dados. O DMP não tem os dados. Se você for submeter para publicação, aí sim você eleva os dados. Então, eu estou descrevendo o que deveria ter os dados, tá? Para que a gente possa fazer a interpretação correta. Então, eu posso falar que no dia tal houve um problema, etc., tal, e a gente não conseguiu atingir aquele padrão esperado. Só que você vai definir qual que era o padrão. O padrão era coletar 20 por dia. Só que teve um dia que você coletou 10. Então, você vai explicar isso aí. Ok? Mas por que eu falo que precisa colocar todos esses detalhes? Porque depois, na hora que você for sentar e escrever, eventualmente você já esqueceu muita coisa. Mas a gente não coloca tudo, não. A gente tem que só deixar a história contada para que a hora que você for montar, você tenha toda a informação. Tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, ele está sugerindo aqui que eu achei isso muito caro. Entrada dupla. Dados digitados por duas pessoas independentes, depois você coloca num software e ele vai checar. Tá? Então, isso garante que esse processo é melhor do que uma pessoa só. Agora, no seu caso, o risco é muito grande de ter esse tipo de problema? Será que o custo vale a pena? Então, eu não sei. Agora, depois que eu faço a entrada, eu vou usar ferramentas, aí a gente vai mostrar hoje, máximo, mínimo, para tentar ver se tem algum problema nos dados. Então, depois que eu entrei os dados, eu preciso fazer o controle.
tá? Na própria entrada, eu posso fazer de tal forma no Excel que ele não deixe entrar dados, por ser numérico, ele não deixa entrar letra. Então, você já tem uma forma de garantia de qualidade de entrada. E depois que você fez tudo, o que nós vamos fazer hoje é analisar os dados, fazer um gráfico para ver se tem algum problema. A outra coisa que ele sugere, mas aí é um negócio que também não sei se tem tanta essa preocupação. Às vezes eles gravam num gravadorzinho e depois eles fazem a transcrição. Só que isso dá um trabalho muito grande, né? Outra, isso é tudo para evitar o problema durante a digitação. Não sei se vocês conhecem, mas tem esse software aí que chama Balabook. Você pode pegar o texto que foi digitado e aí você converte ele em áudio e dá para a pessoa digitar em função da leitura do computador e não de uma pessoa que pode errar, pegar a linha errada, etc. E o computador não. Tá? Esse software é muito legal, eu uso bastante. É gratuito. Tá? Então, a gente tem que ver o local onde isso é coletado. A grande parte das pessoas usa o Excel. Então, a gente precisa usar as ferramentas do Excel de tal forma que você evite a entrada errada. Uma coisa importante que está escrito aí, que é atomize os dados, significa que cada coluna só tem uma informação. Se você quiser ter duas, põe colunas diferentes. E quando a gente documenta essas alterações dos dados, não é necessariamente para você colocar no DMP, mas que quando você rodar alguma análise no Excel e tiver algum erro, eu posso tentar verificar onde aconteceu isso e não repetir o erro nas próximas coletas aí, nos próximos dias. Ok? Isso aqui, na verdade, era uma brincadeira que eu queria fazer com vocês sobre o servidor de dataset. Mas eu vou mudar, que como vocês já não escolheram ainda, eu vou fazer um outro momento aí de interação, tá? Então eu vou pegar o arquivo que tem os datasets e vou pedir para que vocês entrem por exemplo, esse Figshare aqui. Tá? E eu queria que vocês fizessem o cadastro nesse Figshare. Deixa eu ver se eu lembro a minha senha.
Deixa eu olhar aqui. Pessoal, vamos tentando aí. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Ó, pessoal. Então, pessoal, assim que vocês conseguirem fazer o cadastro no Fixshare, por favor, dê um OK. Maria conseguiu, a Laila também e o Carlos também. Quem mais? O Anderson, Leonardo, Carlos, excelente. Eu vou pedir para alguém compartilhar para que a gente possa. Eu acabei, não lembro onde eu coloquei o meu e-mail aqui. Alguém pode compartilhar? Vamos lá, pessoal. Alguém pode compartilhar a tela? Isso, conseguiram? Não? Vamos lá, Maria. Oi, dá para ver minha tela, professor? Dá, estou vendo aqui.
Então, você vê que não tem muita coisa aí para fazer. O que ele quer é simplesmente de você carregar o DMP aí. Tá? Então, ele vai buscar seu DMP e, com isso, o processo. Agora, aí você vai falar, bom, qual que é o padrão do DMP desse site aí? Então, eu preciso fazer uma busca aí nesse Figshare, ó, no site, deixa eu colocar aqui, ó, Figshare DMP. Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês. Isso aqui é do Figshare. Tá? E aí você pode dar uma olhada no que ele exige aí para fazer um DMP. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que cada um dos sites ele vai ter um padrão para que você possa entender. Agora, esse site que a gente está usando, ele abrange a maior parte dos padrões. Então, se você que tiver alterar, vai ser muita pouca coisa. Tá bom? Então tá, eu vou parar aqui. Vamos voltar. Então, vamos supor que você fez a coleta. Colocou lá no Excel, bonitinho. E aí você voltou para casa. Antes de ir para a próxima coleta, a gente tinha que fazer alguma análise dos dados aí. Ok? Que tipo de análise? Eles estão nas colunas apropriadas. Lembra que na última não estavam. Se tinha valores ausentes. E aí a gente pode usar do Excel algumas coisas para tentar achar alguns erros. Ok? Uma das coisas que a gente pode ver é achar o que a gente chama estatística outlier. É valores que estão muito diferentes dos outros. E aí, nesse caso, nós não vamos tirar, não. Nós vamos fazer uma observação e para posteriormente avaliar se você vai fazer alguma coisa com ele. Agora, algumas observações podem ajudar a identificar por que teve esse problema. Olha, nós estávamos fazendo lá, de repente, acabou a pilha do aparelho. E aí deu um valor super estranho. Então tá. Então, se esse é o problema, justifica-se eventualmente a ignorar esses dados. Mas a gente geralmente não elimina o outlier, mas a gente faz uma observação para quem for usar os dados possam tomar uma decisão em relação ao outlier. Tá? E aí, como que a gente faz? A gente vai fazer gráficos, dá para fazer regressão, dispersão, mapas, e tem muitos recursos, nós vamos fazer alguns deles hoje, e permite você verificar se os dados estão corretos. Então, lembra
E a gente definiu um padrão, que chama garantia de qualidade. Depois, ao começar a coleta, a gente tem o controle de qualidade, para ver se está desviando desse padrão. Ok? Deixa eu voltar aqui a... Esqueci de compartilhar. Então, pessoal, o que eu estava falando, que depois de coletar, eu preciso controlar. Ok? Então, na verdade, o que eu quero, o que a gente tem que evitar, primeiro, que entre coisa errada. Segundo, se por acaso entrar alguma coisa errada, a gente tem que ter mecanismo para identificar esses erros. Mesmo assim, há a possibilidade de continuar errado. Mas se eu adotar todos esses procedimentos, existe uma maior chance que eu possa ter dados mais confiáveis, tá? Então agora a gente vai tentar fazer alguns exercícios para que a gente possa consolidar essas ideias aí. Então, os arquivos são os mesmos que foram utilizados na aula passada. São 3 arquivos do tipo Excel. Quando eu falo plotar e procure valores anômalos, então eu estou querendo fazer um gráfico de dispersão ou a estatística descritiva do Excel. Isso nós vamos mostrar agora, tá? Eu mostro em um arquivo e vocês podem fazer os demais. O A2, exercício A2, você tem que criar uma ideia, sinalizar os dados anômalos. Ou seja, cria uma outra coluna para poder explicar. E também, por exemplo, se estiver faltando, você vai usar o quê? Vai ficar em branco, vai você escrever NA, não disponível, ND, se for numérico, 999 ou não. E também eu vou mostrar para vocês, nessa tabela que chama POM 2010, como usa aquela ferramenta de validação no Excel. Então, o que eu estou querendo? A gente adotou Excel, ou grande parte fez essa opção. Nós precisamos garantir que a entrada esteja correta, e uma vez que entrou, antes de continuar a coleta, eu preciso tentar fazer com que eu minimize erros na próxima vez que eu vá coletar. Então, eu vou pegar aqui uma das planilhas, por exemplo, essa aqui. Então, ó, pessoal, eu estou nessa tela, e aí a primeira coisa, eu preciso plotar e procurar valores anômalos. Vou fazer uma estatística descritiva do próprio Excel. Eu não sei se você já sabe fazer isso, então eu vou começar a falar, e se por acaso vocês falarem que já sabem, então a gente pula esse processo, tá bom? Deixa eu ver esses dados aqui. Esse é do primeiro. Deixa eu ver um outro aqui. Tem um outro dado
interessante aqui para isso. Ó, tem 3, eu estou pegando só um. Então, não sei se vocês lembram, tem a data aqui e alguns dados coletados. Ok? Se eu selecionar, apertando o Ctrl aqui, e clicar na coluna A e na coluna E, ele seleciona as duas colunas. E a partir daí, eu posso... ele não vai pegar aqui. Eu não preciso pegar as com data, eu só quero analisar só as colunas. As datas estão ok. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar cada uma das colunas aí. Então, eu vou pegar primeiro essa coluna aqui, que chama Ship, e vou fazer um tipo de gráfico. Geralmente, eu venho nessa gráfico recomendado, e aí eu escolho qual que eu quero. E nós vamos usar esse dispersão, ok? Na hora que eu clico aqui, ele vai mostrar o gráfico de dispersão. Se vocês olharem, tem 2 elementos aqui que são negativos, tá? O que significa isso? Algum problema. Não é possível que seja um número negativo que ele achou desse bicho aí. Então, algum problema com esses dados. Ok? Agora, pode ser que não tenha nenhum dado, mas eu seleciono aqui pela letra, clicando na letra. Se eu clicar na letra, ele seleciona todos os dados. Aí eu posso vir aqui inserir e já posso ir direto em gráfico de dispersão. Esse aqui não tem nenhum valor negativo e não tem nenhum que está muito acima ou muito abaixo. São todos mais ou menos. Se vocês vierem aqui em cima, acionar elemento do gráfico, tá? Ele tem outras coisas que você pode colocar, linhas. E uma das coisas que eu acho interessante é essa linha de tendência, mostrando que ele está descendo aqui. Então, eu clico aqui está no design, e aqui adicionar linhas de tendência, tá? Aí pode ser linear, exponencial. Normalmente a gente começa com linear e depois verifica se ela vai ser diferente disso, ok? Então, a primeira coisa que eu faço é verificar se tem problemas nessa coleta. Então, eu vou selecionando cada uma das colunas, tá? E vou verificar se tem dados anormais. Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu fazer esse tipo de gráfico? Ok? A outra coisa que vocês poderiam fazer, ao clicar uma coluna pela letra, vocês podem vir aqui em dados e aqui analisar dados, tá? E aí tem a opção aqui que chama, deixa eu colocar um zoom aqui. Opa. Ó, estatística descritiva. Como que eu fiz para chegar aqui? Eu fui em dados e análise de dados, tá? E aí eu escolhi estatística descritiva. Mas antes eu selecionei a coluna inteira. Eu tenho que colocar aqui que tem rótulo na primeira linha, tá? Pus aqui resumo e mandei ele colocar
em outra planilha. Na hora que eu dar OK aqui, ele vai mostrar as características dessa coluna. A média é isso, o erro padrão. Às vezes, quando tem um desvio muito grande, pode representar alguma dúvida. Tem um valor mínimo, máximo. Com isso aqui, você pode observar que tem um valor negativo ou não. São 30 itens que você coletou. Então, eu posso fazer isso para qualquer um. Eu clico aqui em F, análise de dados, estatística descritiva, e dou OK. Ele já vai fazer uma outra planilha e já colocar os dados aqui. Então, com isso, eu consigo ver se tem algum dado muito estranho desses coletados e usando ou estatística descritiva ou fazendo um gráfico de dispersão para cada uma das colunas coletadas. Ok, pessoal? Alguma dúvida nesse processo? Vocês conseguiram gerar os gráficos e a estatística descritiva de uma ou mais colunas? Se sim, pessoal, dá um OK aí para mim. Se não, eu posso mostrar de novo. Lembrando que todas as aulas são gravadas e aqueles que eventualmente não receberam o link, nessa pasta eu vou deixar tem um arquivinho com todos os links do YouTube. Ok, pessoal? Sim ou não? Professor, eu só não consegui porque a versão do meu Excel é o Office 365, mas aí é só localizar onde que está o botão, nada demais. Botão não tem análise de dados? Não, não tem, mas isso daí sem problemas, eu vejo depois aqui Ó, como ele se está, tiver arquivo, você vê o botão inicial, certo? arquivo, opções, isso aí tem no seu, Tem sim, tá? A hora que você vem aqui em suplementos, certo, tá? E aí suplementos Excel, tá bom? tá bom. E aí vê se está Ah, ferramenta ligado, de análise, né? ferramentas de análise, os dois, clica os dois, aí você dá OK. A hora que você fizer isso, Ah, já, teórica, né? Ele já deve aparecer lá para você. já apareceu já, professor. Beleza. Então, eu estou coletando lá. Coletei um dia, 50. Faço o gráfico de exposição de cada uma da coluna que eu fiz a coleta. Vê se tem alguma coisa muito fora. Se tiver um valor fora, eu vou ter que fazer um comentário. Normalmente, você adiciona uma coluna e faz um comentário. Além disso, pode ter valores faltantes. O que você vai fazer com isso? Ó, se for letra, eu posso colocar NA, se for número, eu posso colocar tudo 999, porque depois eu posso filtrar esses que deram problema, ok? Mas eu tenho que sempre ter uma coluna onde eu vou colocar essas informações. Agora, isso, ao contrário dos arquivos que vocês viram, ele tem que entrar como uma coluna adicional. Ela normalmente não vai entrar na estatística, nos programas estatísticos, mas ela vai ser útil para quem fizer as estatísticas, ok? Então, eu queria ver se vocês conseguem pegar esse
esses dados e tentar... outra coisa aqui. Na tabela 4, eu posso, por exemplo, fazer uma entrada de dados do Excel. Como é que faz isso? Então, estou aqui. Se vocês olharem aqui, nesse arquivo Excel, esse F só tem duas opções, UNI e SHIP. Se por acaso as pessoas digitarem SHIP com um P ou 2, são coisas diferentes para o Excel ou para os programas de estatística. Aqui está em branco. O que aconteceu? Passa uma nova coluna e sinaliza o que significa isso. Aqui também está com alguma coisa. É o mesmo problema ou é um problema diferente? Eles são em colunas diferentes. Aqui também está faltando os dados. E como é que eu faço se eu quisesse ter dois valores aqui só? Porque se eu não deixar eles digitarem errado, significa que eu estou fazendo um controle para evitar que eles estejam fora dos padrões. Qual é o padrão da coluna F? Ou CUNY ou SHIP com 2 P's. Então, eu tenho que fazer um controle. Então, no Excel, ele tem essa opção aqui. Se você clicar aqui em dados, tá? E aí nós vamos procurar aqui a opção de validação dos dados. Lembrando que esse item validação, ele muda de lugar conforme a versão do Excel. Então, dá uma olhada aqui. Se eu clicar nessa primeira célula, validação dos dados, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, uma lista, e aqui eu posso colocar que só vale CUNY, vírgula, e SHIP. Não sei se é vírgula ou vírgula. A gente vai saber logo. Então, se eu digitar OK aqui, então, a hora que tiver aqui, não, deve ser ponto e vírgula, porque, vamos ver aqui. Ponto e vírgula, SHIP. Ok? Deixa eu ver aqui. UNI. UNI ou SHIP. Então, o que acontece aqui? A pessoa vai digitar daqui. E o que acontece se ela digitar 1? Vai dar um erro. Tá? Então, eu vim aqui em validação dos dados, escolhi lista, pus o primeiro, ponto e vírgula, e o segundo. Aí eu tenho uma mensagem de que eu posso colocar aqui a espécie. E eu ponho, por favor, digitar UNI ou... Digitar não, escolher. Escolher UNI ou SHIP. Aí tem um alerta de erro. O título é erro. Seu burro, você não prestou atenção, blá, 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 blá. Então, o que acontece aqui? A hora que ele vem aqui, ele só tem essa opção de escolher. Se ele digitar alguma coisa aqui, aí vai aparecer uma mensagem de erro. Com isso, eu estou evitando que os valores que foram previstos na garantia de qualidade, eles sejam detectados no controle de qualidade. Então, entrando a coisa certa,
existe a maior probabilidade de a gente ter um resultado de qualidade. Então, se vocês observarem aqui, nós temos todas as colunas, um cabeçalho e os dados. Não tem mais nada aqui. Não pode ter totalização, não pode ter observação, nada. Se você quiser fazer alguma observação, você faça novas colunas, mas os dados devem ter apenas os dados mesmo. Ok? Alguém conseguiu fazer um gráfico de dispersão ou um gráfico de estatística descritiva de alguma dessas tabelas Excel? Vamos lá, pessoal. Esse é o momento onde nós estamos preparando o Excel para que a gente possa coletar os dados e garantir a qualidade dos dados aí. Alguém poderia compartilhar o gráfico de dispersão para que a gente possa recordar aí como faz? Vamos lá, pessoal? Pessoal, se por acaso vocês precisarem de ajuda, eu vou narrando aqui como faz, tá bom? Ok, Maria. Vamos lá, mais alguém? Vamos lá, pessoal. A gente está aprendendo a fazer o processo e eu estou aqui para ajudá-los. Então, vamos compartilhar a tela e eu vou mostrando como que faz esses tipos de gráfico. Ok, Anderson. Não tem problema, pode fazer em qualquer software. Olá, professor, eu fiz no LibreCalc. Pode compartilhar a tela? Pode. Tá, então tá bom. Você não usa nada do Windows? É que eu uso bem pouco, na verdade eu uso o Ubuntu. Ah, tá. Coitado do Bill Gates, ele vai ficar pobre. Deixa eu ver se agora compartilha. Vocês estão vendo a planilha? Então, Ah, tá. Então, aqui no LibreCalc eu fiz assim, eu selecionei essa a coluna. coluna, né? Ah, E aí eu vim aqui nessa aqui, ó, nessa opção aqui de inserir gráfico. E aqui eu vim nessa opção aqui de dispersão. Isso. legal. Aí ele aparece aqui. Deixa eu trazer para cá. Então, é isso mesmo. A gente pode observar, por exemplo, que não tem nenhum negativo, né? E os dados estão em torno de... Talvez esse primeiro aí, que esteja um pouquinho fora, né? Ou Esse aqui. Um perto do 100, outro perto do 0, né? Zero. Isso. Mas fora isso, não tem muita coisa, né? Mas a ideia é assim, vamos supor que todo dia você está coletando, né? Se você esperar para o final, aí pode ter muita coisa, né? Então, você faz um dia. Agora,
não sei se tem a estatística descritiva. A descritiva tem o mesmo papel, ou seja, vai mostrar o máximo, vai mostrar o mínimo, quantos itens tem, mas eu não sei se tem aí. Deixa eu ver. Ah, tem aqui. Aqui, esse daqui. Deixa eu ver. Olha lá, que beleza, tem tudo. Olha lá. Então, agora você tem, são 58, aí você já confere, se for os 58 escolher, o mínimo 7, 96, aí você vai falar se está ok ou não. Então, a mediana, o padrão, etc. Tem muitas outras coisas aí. Mas o que a gente quer ver, as coisas que estão muito fora do padrão, né? E com isso a gente já vai garantindo esse é o que a gente chama de controle de qualidade. Porque antes a gente vai mostrar o padrão que deveria acontecer. E depois a gente vai verificando se ele está fora daquele padrão. Ok? Então, basicamente, são isso que eu faço, tá? Eu não faço mais. Tem gente que tem facilidade com programa estatístico, eles fazem mais coisa, não. Eu só fico nessas coisas mais básicas. E aí, pessoal, se vocês quiserem colocar notas, sempre cria uma nova coluna com observações. E vamos supor que você vai colocar alguns códigos para mostrar alguns problemas. Então, você tem que colocar o que significa cada um daqueles códigos, né? Então, vamos olhar aqui. Eu vou voltar aqui, Anderson. Tá, tudo bem, professor. Deixa eu só compartilhar. Então, dá uma olhada aqui. Então, aqui embaixo, tá vendo? O que ele chama, que eu falei, sinalização, em inglês é uma flag. E aí ele põe aqui, ó, se for M1, né? Faltou, não foi coletado, e é um valor estimado, alguma coisa desse tipo. Então, essas colunas que a gente vai, eventualmente, trabalhar nas ferramentas. Essas outras informações aqui do lado direito, né? São informações que... Deixa eu dar um zoom aqui. Que são informações que vão complementar ou explicar os dados aí. Ok? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês é que a gente está construindo, aos poucos, todo esse processo coleta para que a gente possa montar o DMP. Então, a gente programou nessas 10 aulas para que a gente possa terminar todo esse processo. Agora, se a gente deixar para o último dia, vai ficar muito puxado aí. Como nós temos aí carnaval, pessoal, na terça já estava programado de não ter em função do carnaval. Agora, com essa pandemia, ninguém vai, né? Mas o processo de mudança aqui na USP é mais complicado, então preferi deixar assim mesmo. Então, como nós vamos ter uma semana aí, eu iria pedir para que vocês possam desenvolvendo o DMP para que a gente pode ir dando feedback e aí vocês vão conseguir com certeza terminar todo o processo.
Aqueles que vão pegar dados já prontos, eles podem, sim, fazer todo o processo e depois submeter para publicação. Claro que algumas coisas que você notar que estiverem erradas, nós vamos ter que tomar algumas decisões, tipo eliminar alguns dados, porque não dá para refazer a coleta, né? Então, seria muito interessante que vocês pudessem ir trabalhando no DMP. Então, na verdade, é o objetivo desse curso, habilitar vocês para entender como faz a coleta e possibilitar essa publicação. Claro que não é a gente que vai definir se vai publicar ou não. Você vai submeter e aí, dentro do critério da revista ou do dataset, você vai conseguir ou não a publicação. Mas o que eu tenho visto, se você fizer pegar alguns dados interessantes, a chance de publicação é muito grande, ou seja, mais uma linha aí lá no seu currículo ou no seu Lattes. Ok? Pessoal, alguma dúvida? E aí, pessoal? Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a presença de todo mundo. Então, daqui a 15 dias, a gente volta aí. Por favor, vá preenchendo aí, e aí você vai poder tirar as dúvidas aí. Ok? Muito obrigado e boas semanas. Boa semana a todos. Eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar. E ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor. Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser. Eu tenho